Por fim, 2 Pedro 1, 12 em diante, que diz assim, 2 Pedro 1, 12 em diante, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Segunda vez, a palavra lembrar. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estava para morrer, Pedro. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, ideia do tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Terceira vez que ele usa a palavra lembrança ou lembrar. Então, um modo de remir o tempo é dedicar tempo para falar das coisas de Deus, não apenas agora no sentido de aconselhar, de exortar, ou de dar um testemunho do Evangelho para alguém que não é crente, como falamos agora há pouco. Não apenas isso, entendeu que isso aqui é uma maneira mais geral, em que Pedro revela um segredo. No final da vida, ele relembra que dedicou muito do seu tempo para lembrar aos irmãos verdades, doutrinas e ensinos que eles já sabiam. Claro, se é lembrar, não é ensinar pela primeira vez. Eu nunca vou lembrar de uma coisa que você não tenha conhecimento, que vai ter que falar. Estou lembrando do seu remédio. Então você sabe que tem que tomar aquele remédio. Estou lembrando aquele compromisso. Então só se lembra uma coisa que o outro já sabe. Olha que coisa interessante. Então Pedro fazia questão que eles se lembrassem dessas coisas que Pedro dizia, mesmo depois da morte dele. E já perto de morrer, ele ainda se dedicava constantemente a isto, a lembrar. Lembrar e lembrar. Agora, novamente, sei que você não é apóstolo, não é como Pedro, mas você é embaixador de Cristo neste mundo. Você é servo do rei, você é obreiro. E você tem que dar caráter de urgência ao seu trabalho. Infelizmente eu não tenho tempo para ir lá em 2 Coríntios 5, em que, nesta passagem que Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, ele fala que nós precisamos exortar os outros para o tempo que se chama hoje, no fim de 2 Coríntios 5 e o início do 6. É fantástica a junção desses dois elementos aí, o ministério de embaixador do crente e a necessidade urgente deste embaixador falar ou desempenhar o seu papel de embaixador, falando hoje da necessidade de alguém se converter, no caso específico de alguém que não tenha Cristo. Mas é importante lembrar que uma grande ideia, um motivo para você dedicar mais o seu tempo é lembrar as coisas de Deus aos irmãos. Essa questão de lembrar é muito importante. Eu li um comentário de alguém que dizia assim, abre aspas, um problema em muitas igrejas hoje não é que os crentes não saibam o que Deus espera deles. Aí vem a pergunta, e o que é? Mas é que ou esquecem ou não têm vontade de viver a verdade que eles já sabem. Isso é forte. Vou dizer de novo. Um problema em muitas igrejas hoje não é que os crentes não saibam o que Deus espera deles, mas é que ou esquecem ou não têm vontade de viver a verdade que eles já sabem. Impressionante isso. Bom, como manter os irmãos lembrados disso? Várias formas. Conversando, de propósito levando as conversas para um nível mais espiritual,
Seria também muito interessante se alguém gravasse. Cuidado que hoje a moda é gravar uns aos outros, né? Brasília que o diga. Todo mundo gravando todo mundo. Mas seria interessante alguém gravar o que você falou nos últimos 6 meses. Se você é pastor, não vale as pregações. Se você é professor de escola dominical, não vale as aulas. E se você não é um desse, nem um do outro, é tudo o que você falou. Tudo o que você falou nos últimos 6 meses. E ver quantos % do que você falou, conversou, bateu papo, seja a qualificação que você queira dar a esta conversa, saiu da sua boca algumas palavras, saíram tantas milhares de palavras suas nos últimos 6 meses. Muito bem. Quantas delas falam de coisas espirituais? Quantos % do que você falou no seu dia a dia envolve coisas espirituais? Não há uma tabela bíblica para dizer se esse % é muito, é pouco, é tantos %, mas pense nisto. Então, de propósito, leve mais suas conversas para um rumo mais espiritual. Escreva algum texto que você tenha vontade, distribua por sua própria cabeça, sua própria iniciativa. É tão fácil escrever, imprimir, tudo barato, papel, tinta. Imprime, dê para os irmãos, bote na internet, faça alguma coisa, bote um blog, ou mande e-mail, divulgue da sua forma, faça uma poesia, uma música, alguma coisa, para você lembrar os outros as coisas de Deus. Lembrar, tudo bem, ensinar eu assumo, é mais com o pastor mesmo, ensinar e as coisas mais fortes, mais básicas, mas aqui o assunto não é ensinar não, está lembrado? É lembrar. Lidere um grupo na sua casa, um grupo de estudo. Ah, mas eu não sou professor. Convida alguém para ser. Ou então não tem líder nenhum. Vocês vão ler a palavra de Deus, vão conversar, vão orar juntos. O que é que você está fazendo em termos do tempo? E, de uma maneira mais formal, ensinar mesmo. Ensinar classes na igreja, escola dominical, crianças, adultos e tudo. Não há uma forma melhor para você envolver seu tempo, não somente no emprego direto das aulas, mas no preparo em casa, nos estudos e tudo que você deve se envolver para dar uma aula boa. Já pensou, eu quero encerrar aqui, já pensou que é emocionante saber que depois da sua morte, alguns irmãos vão se lembrar de coisas valiosas que você falou para eles? Era o que Pedro queria. Era esse o plano de Pedro. Depois que eu morrer, vocês estarem lembrados ainda. E não precisa ser apóstolo para isso. Repito. Isso é que é serviço duradouro a Cristo. Você, depois de morto, pessoas estarem se lembrando de coisas que você disse. Não precisa ser pregador para isto. Repito.